Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. O programa favorito do Goi brasileiro, sempre importante deixar isso claro. E hoje a gente vai comentar aqui, falar um pouquinho, só um pouquinho. Eu não quero ficar muito tempo, tem outras coisas para fazer, mas hoje a gente vai comentar sobre a bestialização do povo brasileiro, a bestificação, a animalização do povo brasileiro, o seu emburrecimento, o seu entorpecimento, tá ok? E a gente toma como ponto de partida é, essa situação ridícula, digna de um episódio de Hermes e Renato, da moça sendo arremessada sem corda para fazer rope jump, se eu não me engano, na ponte do esqueleto, né? Não podia escolher talvez uma outra ponte com um nome menos fatídico, menos profético. Todo mundo viu o vídeo, acho que todo mundo viu o vídeo. Três idiotas, três mongoloides retardados, animais, né? É, Acho que não existe nenhum animal com o qual nós pudéssemos comparar aqueles três elementos sem fazer uma injustiça com o animal em questão, né? Uns paquidermes, uns absolutos idiotas, cérebro de queijo suíço, levantando a mulher e arremessando ela de cima da ponte, e a mulher sem a corda no pé. E aí parece que eles perceberam que tinha algo de errado e olharam meio assim embaixo, e aí acabou o vídeo, né? Eu não vou dizer aqui que o Brasil é o único lugar do mundo em que isso já aconteceu. É óbvio que não é. Mas não é peculiar que isso aconteça é, um dia antes, acho que um dia antes, né? 1 ou 2 dias antes, de um choque de helicóptero, né? Um choque de. Pessoal, olhem pra cima, vejam o tamanho do céu, né? Vocês já viram um helicóptero? Já viram o tamanho do helicóptero? Como é que helicópteros se chocam? Saca? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode e deve dizer que o Brasil está emburrecendo. E que parece que, sei lá, o cérebro das pessoas virou patê, certo? E aí a gente tem que começar a refletir do porquê dessas coisas, tá? Eu ouvi uma postagem sobre isso no Facebook, tem gente escandalizada, chorando, né? Porque eu disse o seguinte, pessoal, olha só, não coloquem a vida de vocês nas mãos, sabe? Especialmente, né? Aqui no Brasil, evidentemente, especialmente do pessoal fudido, né? Nessas aventuras e coisas. Não coloque a sua vida, não faça a sua vida depender 100% de gente fudida e esculhambada do nosso país, tá? Porque o emburrecimento é generalizado. E é óbvio que por mil motivos ele é mais intenso nos mais pobres, e especialmente nos indigentes, que não são da classe trabalhadora. É o pessoal do bico, do ganho fácil, né? Do dinheiro fácil, do esquema. Aí vem gente escandalizando, não, mas quer dizer então que você não pode comer porque quem cozinha é o trabalhador, né? É o trabalhador genérico, abstrato. Não tô falando de proletariado, pessoal, não existe mais proletariado. Proletariado no Brasil, daqueles que têm emprego, são 15, 20%. Porra! Já fiz até um vídeo sobre isso, né? Existe uma perda de qualidade humana e intelectual quando você desce do proletariado para essa subcasta da galera do ganho, do bico, do servicinho. Tá entendendo? É uma galera que pertence, sim,
ali, às vezes, transiciona entre um lumpenproletariado e um precariado, tá ok? E, de um modo geral, quem costuma cair para essas camadas já é menos inteligente, pelo menos em média, mas parece que a ausência de uma disciplina laboral emburrece ainda mais essas pessoas. Mas é claro que vai ter vários outros fatores, alguns fatores não dizem respeito apenas ao tipo de trabalho desenvolvido, porque a gente já sabia que a média de QI do povo brasileiro é 87, né? Ou era 87. O problema é que nos últimos anos parece que existem alguns estudos, algumas pesquisas que apontam para 83. E existem alguns estudos comparativos apontando que, se em vários países o QI tem aumentado levemente, o Brasil é um dos poucos países nos quais se verifica um emburrecimento gradual. Eu sou cético em relação a haver um ganho de inteligência em outros países, tá? Mas, se mesmo nessas escalas em que você encontra um ganho de inteligência em outros países, o Brasil já está emburrecendo, imagina dependendo das possíveis mudanças de critérios que a gente utilize, certo? Eu acho que ninguém vai negar, ninguém tem como negar. A pessoa que nega é porque ela não tem a capacidade de analisar o longo prazo. E se ela não tem capacidade de analisar a longo prazo, por exemplo, como eram as coisas 30, 40, 50 anos atrás, com como elas são agora, é porque ela já é burra, já tem um QI baixo, por isso não consegue analisar, não consegue examinar o longo prazo. Né? Não, teve gente escandalizada, irritada, falando que no discurso aí sim que era coisa de pessoas com QI baixo. Pô, amigão, vai tomar no cu. Eu não vou fazer aqui disputa de QI, mostrar, né, certificado da High IQ Society, que, tipo, sei lá, eu tenho. Eu não vou ficar aqui, sabe, mostrando meu QI, coisa do tipo. Se você não percebe que o povo brasileiro é burro, é porque você é um dos burros. E você olha ao redor, você só vê iguais. Você olha pela janela, abre a porta, você vê os seus iguais, então você não enxerga o problema. É porque você é da casta aí das capivaras humanas, né? Dos idiotas, dos imbecis, tá? Então, olha só, me parece algo muito óbvio. Categoricamente, o povo brasileiro está emburrecendo. Certamente, um dos motivos é que os burros estão se proliferando, estão tendo ninhadas humanas, enquanto os mais inteligentes têm poucos filhos ou não têm filhos. Aí vem gente me dizer que se liberar o aborto é melhor. Por quê? Por que é melhor? Quem garante que esse processo que é digênico não vai ser ainda mais intensificado? Quem garante? Né? Os caras vêm com estatística tirado lá do Arkansas, não sei da onde, do Alasca, né? Da casa do caralho, me dizendo, não, não, é porque quem aborta mais são, sei lá, os mais burros. Brother. Ai, meu Deus, dá vontade de botar num moedor de carne imenso, né? O cara que vem querer debater efeitos sobre a qualidade populacional, né, o efeito do aborto sobre a qualidade populacional no Brasil, com estatística dos Estados Unidos, eu acho que a pessoa tem que entrar no moeda. Essa pessoa já não pode procriar, porque ela é burra, tá? A pessoa que vem com esse tipo de argumentação pra cima de mim, ela é burra. Não pode procriar. Né? Vai piorar a qualidade populacional do nosso país. Tá? Então, assim, quem garante que se liberar o aborto, aí os burros, né? Os lumpens, aí, não, aí eles vão abortar doidado, né? Aí vai melhorar a população brasileira. Não tem garantia. Porque não é porque você verifica um padrão, seus asnos, seus animais, seus quadrúpedes,
Não é porque você verifica um padrão em um outro país que você se deparou com um padrão universal. Qual é a dificuldade de entender isso que eu tô falando? Né? Não, 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 não. Então, assim, esse me parece um problema óbvio. Os mais bestiais procriam mais. Não sei uma maneira razoável de solucionar isso daí. Tá ok? Mas é um problema que nós estamos enfrentando. E aí, quando você tem a multiplicação das pessoas menos inteligentes, dos indigentes, dos lumpens, você tem um colapso da média de inteligência brasileira. E essas pessoas, elas vão ocupando funções, vão ocupando cargos ou vão fazendo serviços, bicos. Gradualmente, cada vez mais coisas acabam ficando nas mãos de pessoas que não conseguem executar tarefas simples e não conseguem prever resultados das próprias ações. Elas não são pessoas que não. Isso é um dos efeitos do QI baixo, tá? A pessoa faz certas coisas, ela não consegue antecipar resultados. Se eu fizer X, existem 5 hipóteses de consequências. Então eu tenho que ter cautela. Não. É tipo, sempre caminho mais curto, né? Do Lé com o Cré. Fome, daí come. Tô com tesão, daí estupra. Se, não, se a pessoa, se não tem uma mulher à disposição, aí estupra, foda-se. Tá entendendo? O burro é assim. Pessoal, você fizer uma pesquisa, né, uma análise, um estudo, um exame da inteligência dos criminosos, essa noção do criminoso, sabe? Como um cara inteligente, esperto, sagaz, às vezes até meio chique, estiloso e por aí vai, máfia italiana, não sei o quê. Isso é cinema, pessoal. O criminoso, ele quase sempre é um bestializado. O Cesare Lombroso, ele estava certo em muitas coisas que ele escreveu. A gente parou de aceitar formulações do Cesare Lombroso única e exclusivamente por uma mudança nos valores sociais e ideológicos, tá ok? O criminoso, ele é um bestializado. Ele é uma pessoa de inteligência baixa, e como eu estou falando, uma das características é a incapacidade de agir aqui e prever os resultados disso no longo prazo, ou às vezes até num médio prazo. A burrice, inclusive, ela dá uma certa coragem, porque a pessoa ela não consegue calcular as adversidades, as possíveis consequências negativas. Ela não é capaz de cautela propriamente. Tá entendendo? É por isso que, especialmente, ladrão tende a ser muito burro. Todo mundo já viu 1000 vídeos de ladrão se fudendo, tentando escalar muro, subir em telhado. E por que o cara ele não consegue olhar para um telhado e pensar: eu tenho um peso mais ou menos uns 75 quilos, esse telhado aí não parece muito firme, eu acho que eu vou me esborrachar. Porque ele é burro! Porque ele é uma besta. Besta no sentido literal mesmo de ser uma pessoa que só fala, e geralmente muito mal, porque enfiaram ele numa escola, porque senão ele grunhia. Entende? E o que é temível é que uma parcela crescente da população brasileira está nesse nível de atividade intelectual praticamente representado por uma linha reta, por uma linha horizontal. Tá ok? Talvez o Bolsa Família tenha uma parcela de responsabilidade nisso. Na medida em quanto mais filho, mais dinheiro tu ganha, né? E que as pessoas que recebem são exatamente as indigentes. Raramente é o cara que, né, sempre teve um trabalho digno, normal, sabe? Organizado, numa fábrica, no porto, onde quer que seja, caiu numa situação ruim, aí precisa de um Bolsa Família por poucos meses, e aí volta a um trabalho regular de CLT e por aí vai. Não é esse o público da CLT,
Tá ok? Não é esse o público da CLT. Tá? Quer dizer, o público do Bolsa Família, né? Não é esse o público do Bolsa Família. Então, pessoal, tem esse fator. Porque, vamos lá, vamos voltar até o caso que a gente está analisando como ponto de partida. O caso que a gente está analisando como ponto de partida é o seguinte: a mulher foi se jogar numa ponte, e eu, particularmente, não entendo isso, tá ok? Mas enfim, a mulher foi se jogar dar uma ponte, um negócio de rope jump. É. 3 és, que assim, eu olhando, não vejo nos caras que os caras são adeptos, adictos, típicos dos esportes radicais, tá? Não senti essa vibe. Me pareciam 3 peões que fazem todo tipo de serviço e decidiram, sabe, arrumar ali um bico nisso. Não sei de quem que é o negócio em si, né? O pessoal adora falar, não, os milionários, né? Os milionários, Faria Lima. Eu não sei, pela vibe, eu não sei, tal como algumas pessoas acham, o dono daquele negócio de pular de ponte é um milionário oculto, hipotético da Faria Lima, tá? Bem pode ser os 3 Zés ali. Tá ok? Então, olha só. Daí, não senti essa vibe do viciado em esportes radicais. O cara que já fez, ele próprio, milhares de saltos em vários países do mundo, né? O cara que é o adicto dos esportes radicais, ele quase sempre já fez várias modalidades diferentes, tem altos equipamentos, né? Já fez esse tipo de coisa na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, já fez rapel, esquia na Suíça e por aí vai. Ai, Machado, mas você está dizendo, mas isso que você está dizendo é uma coisa de classe média. Amigo, você quer, você vai se jogar numa ponte. Você vai se jogar numa ponte. Você quer um cara que gastou 10 mil pila em equipamento de segurança, o peão maluco, sabe, que quando ganha o dinheiro dele, quando ganha a diária dele, gasta em cachaça e puta. No mesmo dia. Tá entendendo? Aí você tem que me dizer se você quer pular de ponte vivendo ou você quer pular de ponte pra se matar mesmo. Tá entendendo? Aí você tem que me dizer. Ah, então o pobre não pode fazer. É isso, cara! O que o pobre vai estar fazendo, se jogando de point, fazendo esporte radical? Fica em casa, cara. Assiste sua novela. Ou então junta a porra do seu dinheiro e faz alguma coisa útil. Tá entendendo? Nem tudo é pra todo mundo. Qual o problema? Porque o cara vem me dizer, não, mas fazer com um pessoal assim que você tá falando, né? Que viaja o mundo inteiro fazendo esporte radical, que gasta 10 mil reais em equipamento. Pô, quanto é que vão cobrar do pessoal? Vai cobrar uns 500 reais, vai cobrar uns 1.000 reais do público. É isso aí. E aí? E aí? Não tá um preço ruim, né? Só que no Brasil funciona assim. Um esperto vê um meio de ganhar dinheiro, vê um esqueminha, sempre tem um esqueminha, tem um esquema. Tem um esquema para ganhar dinheiro, né? Daí o esperto vê, opa, vamos ganhar dinheiro nisso também, Zé. Daí vai, faz o bagulho mais meia boca possível, cortando o máximo de custos possíveis. E vem os otários, vem os trouxas, todo mundo querendo, quase sempre, para poder postar em rede social. A defunta, ela foi arremessada enquanto ela segurava um celular, né? Em primeiro lugar, tu vai ter grip strength suficiente, mesmo que ela tivesse com corda, tá? Para quando tiver aquele rebote, né? Tu continuar segurando seu celular, eu não sei, eu acho que não. Tá ok? Eu acho que não, mas enfim. A gênia pulou lá com o celular dela. Provavelmente um iPhone, porque fudido adora comprar iPhone, nunca vi isso. O que mais conheço é gente
rica que tem celular velho, né? Mas o pobre, o fudido, adora um iPhone, né? Eu provavelmente tava de iPhone, se arremessou lá, segurando a porra do celular dela, virada pra ela, pra poder se filmar, pra poder botar no Instagram e no TikTok, né? Gastou ali uma mixaria, né? Porque, como eu falei, é o bagulho de fudido, pra poder atrair um monte de trouxa, pra arremessar o pessoal lá de cima. Me falaram que os caras estavam fumando maconha, né? Antes. Estavam fumando maconha. Eu não lembro se me falaram que estavam enchendo a cara também. E tá fumando maconha nesse tipo de contexto é típico de fudido, é típico de peão, pessoal. É que o pessoal não conhece, né? Tal como eu falei num outro post no Facebook, o pessoal tem aquela visão cor-de-rosa, né? Ah, sou pobre, mas sou limpinho. Quando na verdade aquilo que ele tá falando é classe média baixa. Porque é comum no Brasil o cara que é de classe média dizer que é pobre. Porque é bonito ser humilde, né? Então todo mundo é pobre, todo mundo é pobre, todo mundo se diz pobre. Ah, eu sou pobre. Ah, eu sou pobre. Ah, mas eu sou pobre e não sou assim. Eu sou pobre e não sou burro. Eu sou pobre e não sou imundo. Vocês não são pobres, seus filhos da puta. Porra, peguem a humildade de vocês e enfiem no cu. Não tem nada que eu despreze mais que essa falsa humildade. Da pessoa que adora se colocar pra baixo porque não pode sobressair, né? No Brasil, ainda mais, não pode sobressair. Daí a pessoa tá acostumada com isso, né? É o pobre, entre aspas, da grande família. Aquele estilo lá, grande família, né? Que na prática é classe média. E Tijuca, porra, é classe, não é nem classe média baixa, é classe média, tá? Mas enfim. É... Daí a pessoa conhece pobre assim, né? Classe média, na verdade, né? Mas que se diz pobre, tá? Conhece esse tipo de pobre. E romantiza o pobre, né? Mas vai ver como é que é o fudido, por exemplo, do Brasil profundo. De fora dos centros urbanos, dos bairros medianos, né? Vai ver como é o fudido mesmo. Boa parte do, do material virtual escatológico não é filmado, por exemplo, num bairro do centro de São Paulo, né, ali dos arredores do centro do Rio de Janeiro, nem mesmo, por exemplo, numa zona norte do Rio de Janeiro. São bagulho dos cafundós do Brasil, que é de onde vem violência doméstica atroz, o pessoal inclusive se esfaqueando um ao outro e depois continua junto, né? Vocês sabem qual que é a real da violência doméstica? E sabe por que é quase impossível você enfrentar de uma maneira racional? Porque a violência, ela é uma linguagem de amor dos fudidos, que mal sabem articular o seu ciúme, o seu desejo, os seus medos através de palavras. Só, como eu falei, só falta grunhir. E aí é grunhido e porrada e facada. E depois tá todo mundo junto, porque a pessoa não sabe se articular. A pessoa não sabe elaborar as suas ideias de uma maneira ali, enfim, através das palavras, sabe? Né? Então, do Brasil profundo é que você vai ver esses casos bizarros das pessoas se estapeando na porta de cada rua, né? Pra todo mundo ver, todo mundo tem que ver, né? Aquelas brigas em que até cachorro se mete, a família inteira, todo mundo trocando porrada, né? E daí pra baixo. Isso sem falar, evidentemente, no som alto, total falta de educação, mas daí pra baixo, no sentido de briga de facão por pouca coisa, né? Briga de facão por pouca coisa. É... Coisas sexuais bizarras, tá entendendo? Né? Tem essa romantização do homem do campo, né? O cara pensa no homem do campo, ele olha lá aquela arte, né, de propaganda europeia do cara ali, até com um chapeuzinho, com a forquilha dele, com a família, e por aí, uma casa bonita. Pô, não é isso, cara. Não é isso no Brasil. Não.
Tortura animal. Pessoal, Brasil profundo, uma das coisas mais comuns é a tortura animal. Tu sabe por quê? Tá, vamos colocar de outra maneira. Você claramente consegue distinguir entre quem vem do mundo dos fudidos e quem pertence às gerações ao cercadinho de civilização no Brasil, que geralmente é aí dos centros urbanos, médias cidades e por aí vai. Pessoal de família militar, pessoal de família policial, pessoal que tem universitários na família, né? Ou pessoas formadas na família, ou o pessoal de mais de uma geração de operário, né? Que aí tem aquela vida regrada, disciplinada, determinados valores e por aí vai, né? A vida sindicalizada, etc. Esse é o cercadinho de civilização no Brasil. E um dos fatores de distinção que você consegue identificar é a maneira como a pessoa lida com o animal, como a pessoa pensa animal, tá? Isso sem a gente precisar cair no exagero do animal de roupinha, animal em carrinho de bebê e por aí vai, tá? Mas existe um Brasil com pessoas que gostam de animais, que tem animal dentro de casa, que jamais faria mal ao animal e por aí vai. E tem gente no nosso país que de criança já cresce torturando animal, pessoal. Estão entendendo? Já cresce torturando animal. Certo? Que pensa o animal de uma maneira muito diferente do cercadinho de civilização do nosso país. E eu não tô. Novamente, isso aqui não é uma oposição entre, sei lá, veganos e o pessoal que mata animal para comer. Não, não é isso, pessoal. É uma oposição entre pessoas que têm animal doméstico e gosta. E quando eu digo tem animal doméstico dentro de casa, não é o tipo de. Ah, eu tenho um gato, cadê o seu gato? Ah, sei lá, ele fica por aí, pelo bairro. Ah, eu tenho um cachorro, cadê seu cachorro? Ah, tá por aí. Tá não sei onde. Né? Morrer, morreu. Se mordeu os outros, mordeu. Por aí vai. Não, o pessoal que tem animal doméstico dentro de casa, né? E trata normal. E o pessoal que tortura animal e pratica zoofilia, cara. Tem dois Brasis nesse sentido. Tá ok? Tem dois Brasis aí. E tem gente que não aceita que existe isso daí. E que isso, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria. Tipo, aquela figura lá de um Lázaro, né? Vocês acham que aquilo ali, um Lázaro da vida, é 1 em 1 milhão? Né? Um em 10 milhões? Ou o Lázaro representa um certo tipo de brasileiro que talvez o cara estourou ali na mente dele os últimos liames de autocontrole e saiu adoidado por aí, fazendo merda, matando, estuprando e por aí vai. Existem pessoas que convivem ali com o Lázaro, conviviam, que pertencem a um mesmo social, meio social. Tá entendendo? A mesma coisa em relação, por exemplo, aquele Champinha, né? É, o Champinha era de um grupo de pessoas, né? Ele tinha vizinhos, ele tinha familiares. Aquele assassinato bárbaro que ele cometeu teve a colaboração de várias e várias pessoas. Várias e várias pessoas, mais inclusive do que foram presas, colaboraram no crime cometido pelo Champinha. Quando você vê a pessoa que comete um crime, né? Ah, sumiu, foi se esconder, foi pro mato. Tu já vê que é isso. Que é mais ou menos o meio social, o tipo de círculo social de um Champinha de um Lázaro. Que foi exatamente o que aconteceu com esses três caras que jogaram a mulher lá de cima. Ah, se esconderam no mato. Como é se esconder no mato, mano? Tu é bicho. Como assim? Tá entendendo? Como assim se escondeu no mato? Que porra é essa? Saca? Então, cara, vocês, né? A gente bota aí um nós, mas é porque eu já sou um cara completamente. Assim, a minha mente é feia, tá? Então eu sempre espero o pior de todo mundo, eu sempre vejo o pior e por aí vai, tá? Mas assim, a gente, no modo geral,
a gente vive num cercadinho de civilização, de cortesia, de educação, de prudência, de cautela, de uma certa capacidade de inteligência, de antecipação, de previsão, de cálculo. E a gente acha que o universo é assim, que todo mundo com quem a gente vai se deparar no mundo é igual. Não é. E nem todo mundo que não é como a gente é imediatamente um criminoso, um membro de uma facção que sai por aí armado, roubando e dando tiro. Infelizmente, existe uma massa de pessoas, isso é a realidade, não estou dizendo a maioria, mas existe uma massa de pessoas que tem vidas comuns em que a pessoa vive alternando entre crimes e bicos normais, trabalhos normais, sabe? E que pertence exatamente a esse tipo de círculo social de um Lázaro Ramos, de um Champinha, que é relativamente comum, novamente, não estou dizendo majoritário, mas é relativamente comum em favelas, em interior, né, Brasil profundo, especialmente de determinados estados, determinadas periferias de certas regiões ou cidades do nosso país, tá ok? Infelizmente é a realidade, pessoal. Por exemplo, quando a gente olha para certas notícias assim, tipo essa aí de estupro coletivo, em que algo que tem acontecido com uma certa frequência, né? 4, 5, 6 rapazes abusando sexualmente de uma moça, às vezes da mesma idade ou mais nova, ou de um guri, criança, tal como aconteceu num caso recente. Tá ok? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Cara, pra mim, é uma coisa completamente alienígena. Não, pra mim, cara, é uma coisa completamente alienígena. É um negócio que não existe no meu universo. No meu universo, é inconcebível. O próprio ato sexual em grupo, tipo, com vários caras, vamos comer a mulher. Tipo, consentido, vamos supor, vamos comer a mulher. Né? Cara, já me parece algo completamente fora do universo. Mas existe um mundo no nosso país em que isso é normal, em que isso convive com uma certa normalidade que gira em torno, por exemplo, se a gente está falando de centro urbano, se a gente está falando de favela, convive com o baile funk, né? Com, como é que é? Passar o bonde na mulher ou o que quer que seja. Pessoal que vai transando dentro de um baile funk, a mulher engravida, menina de 12, 13 anos, e não sabe nem quem é o pai. Tá entendendo? Daí, pra você estuprar um guri, tipo, pra eles é uma zoeira, porque é um buraco. Porque existe uma certa sexualidade animalesca, às vezes puramente fálica, que só vê buracos, né? É uma sexualidade especificamente bestializada, animalizada. Só vê buraco. Então, se é mulher que está consentindo, se não está consentindo, se não tem idade para isso, se é guri, se é bicho, não tem distinções, porque existe apenas ali o pau duro, o tesão e o buraco. Isso existe, saca? Para nós, pode ser um negócio. Para nós que temos vergonha, que temos medo, que temos cautelas mil, né? É... Cara, para nós é um negócio de outro mundo, mas isso existe. E é mais comum do que a gente gostaria que fosse, né? Então existe uma bestialidade
no nosso país. E a gente pode discutir se essa bestialidade sempre esteve ali ou se o Brasil veio piorando. Eu vou dizer que é as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Sempre houve uma certa bestialidade no nosso país, que nossas elites sempre tentaram controlar, canalizar, disciplinar e por aí vai. Mas sempre esteve ali, tá? Sempre esteve ali. Acompanha certos fluxos de colonização interior autônoma, sem aquela condução de lideranças políticas autoritárias. Né? Não é ali um chefe colonizador que vai, leva um grupo, funda uma cidade lá no interiorzão, praticamente governa como ditador, traz um padre junto, batiza todo mundo na marra mesmo, foda-se. Né? Quem saiu da linha é expulso, ou enfim, é morto, ou coisa do tipo. Né? São aquelas colonizações autônomas, né? Massas humanas sem liderança, sem nada que, sabe, discipline, arregimente elas, que vão se expandindo, criando cidades favelas de maneira livre, ok? E que só depois, muito depois, aí chega uma escola, chega uma autoridade pública, uma prefeitura, chega um juiz, e por aí vai, né? Chega uma polícia, etc, etc. Tem isso. E tem havido isso desde sempre. Porém, especialmente se estamos falando dos espaços urbanos, grandes e médias cidades, eu acho sim que a gente piorou muito. Uma das evidências que nós temos disso é vídeos, né, antigos. Tá, ok? Quando a gente pega vídeos do Brasil, vamos botar aí, do Rio de Janeiro, dos anos 40, 50, 60, 70, 80, início dos anos 90, entrevistas feitas com pessoas humildes, pobres, pedreiros, pessoas do operariado, pessoas propriamente da classe trabalhadora. E você vê elas falando, elas se pronunciando, elas falam num português melhor do que as pessoas da classe média da nossa época, cara. Sabe? Entendem? Houve sim um processo de emburrecimento e vulgarização. Tem gente que não entende. Quando você olha ali aquelas fotos e imagens, Rio de Janeiro dos anos 40, 50, todo mundo mais ou menos bem vestido. Aí vem sempre alguém que fala, não, mas eles são os ricos, né, pô? É o ricaço. A classe média alta. Não, são os pobres. Os pobres, nos anos 40, 50, 60, se vestiam melhor do que os ricos hoje. Falavam melhor que os ricos hoje também. A não ser que a gente esteja falando de rico de família tradicional, que é aquela que tem 3, 4 gerações de riqueza, de status e por aí vai. Se a gente está falando de novo rico, né, greco-goiano, o pobre dos anos 50, 60 era mais educado, né, em termos de modos, se vestia melhor e falava melhor do que o rico, o novo rico, o cara milionário contemporâneo no Brasil, tá? Fato. Fato categórico, tá? E aí na hora de ver uma responsabilização é complicado, tá? É complicado. Eu vou atribuir como um dos fatores o fato de que nós abraçamos a democracia liberal. Os caras que lá no início do século XX ou final do século XIX falavam que o Brasil precisava de um regime autoritário para educar o povo, para moldar instituições fortes, para garantir, primeiro na marra, a ordem social, para depois essa ordem social se entranhar no povo
e você talvez nem precisar de imposição, nem precisar tanto de regime autoritário, algo que defendia, por exemplo, um Oliveira Viana, um Francisco Campos, né, mas mesmo antes deles, um Júlio de Castilhos, ou os monarquistas, né, alguns intelectuais monarquistas que falavam nesses termos, isso na época das disputas republicanas, eu acho que eles estavam certos. Eu acho que eles estavam certos. A gente teve o quê? A gente teve 12 anos, né? Não, na verdade, não, 15 anos, né? 15 anos de um regime autoritário, que só foi autoritário no final, e que estava criando instituições ainda, tá? E depois nós tivemos 20 e pouquinhos anos de regime autoritário, né? 22, 24 anos, porque primeiro foi uma abertura gradual, blá, 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 22, 24 anos de um outro regime autoritário. O resto foi democracia. Se a gente força a barra e coloca ali um período dos anos de 1930 a 1980, de um pessoal talvez com um tipo de disciplina social que começa na educação, é difícil porque mesmo nos anos 30, as escolas ainda estavam nascendo e se expandindo, saca? Estavam chegando no Brasil, chegando, né, no interior do Brasil. Então nós tivemos quantas gerações de disciplina férrea imposta a todas as classes sociais? 2 gerações? E é por isso que entre os pobres, né, ou mais especificamente, no seio da classe trabalhadora, no operariado e no campesinato, entre os mais velhos, a galera que tem, bota aí, de 50 anos para cima, é onde você encontra ainda, né, esse certo nível superior de uma educação de um pobre brasileiro. Aquela noção de que o cara, mesmo sendo pobre, ele é bem educado, ele tem bons modos, ele tem bons valores, ele fala bem, ele tem uma certa religiosidade. Isso existe, mas isso pertence a outras gerações, tá? Porque houve uma lumpenização, uma favelização que se tornou culturalmente hegemônica nos últimos 15, 20 anos do pobre brasileiro. E isso tornou-se dominante. Esses são os valores dominantes hoje, tá? Então tem uma bestialidade brasileira que esteve sempre ali, mas existe um processo de bestialização. E onde a gente vê esse processo de bestialização? No fato de que o cara, se comete crime, não acontece nada com ele não enxerga aquilo como punição suficiente, apenas ficar preso, para ele não é punição suficiente, tá? Na escola, não tem punição nenhuma, ninguém mais é punido na escola, tá? Não pode mais ser expulso, não pode mais ser suspenso praticamente. Ninguém mais repete de ano, tá? Os professores não têm autoridade nenhuma. Então qual é o momento? Na família, mas não tem mais família no Brasil. Não existe mais família no Brasil. A instituição família brasileira está esfacelada, está fragmentada. Quantas famílias no Brasil começam juntas e vão até a morte? Com a criança educada ali com um pai natural, né, biológico, e uma mãe natural biológica. Quantas famílias hoje são assim, especialmente entre os fudidos? Nas favelas e no interiorzão lumpenizado, né? Quantas famílias são assim? Cara, eu acho que já é uma minoria. Acho que é uma minoria de famílias nessas camadas inferiores da sociedade, que são esse tipo de família, do casal que casa, tem filhos, cuida dos filhos, educa os filhos, disciplina eles, tutela eles, mesmo eles se tornando adultos, tá? E aí, enfim, morrem em épocas parecidas, né? Ficam juntos até a morte.
sempre tendo aquela atenção com o filho mesmo adulto. Tá ok? Quantas famílias na favela, no interior fudido, são assim? Quantas? Não tem. Então qual que é o momento que esse animal humano recebe disciplina, é punido, recebe ordens, aprende, né, costumes, padrões de comportamento, respeito, senso de hierarquia, cuidado, enfim, valores básicos de convivência social. Isso não vem na família mais, isso não vem na escola, o Estado não faz nada, não pune ninguém, não dá valores, não oferece valores. Então tem um meio geral voltado para a bestialização do homem. E aí, quando você pega um meio social já com certas raízes bestiais e você insere essas pessoas num sistema social, num meio social que não impõe nenhum tipo de freio a ninguém, para nada, o resultado é esse, pessoal. É inteligência zero, moralidade zero, medo zero, cautela zero, prudência zero, respeito zero, né? E aí você soma outro fator, a tecnologia. Pega tudo isso que eu falei, aí olha só. O cara que mal sabe ler e escrever, porque 70% do brasileiro sai da escola sem saber ler e escrever propriamente, qual é o tipo de mídia que ele vai preferir? Livro ou vídeo? Vídeo, né? Primeiro no YouTube. Daí você vem, truca o vídeo de YouTube com um vídeo curto. Por quê? Baixa inteligência, baixa capacidade de entendimento. A pessoa não tem paciência. Ela não quer ver vídeo longo. Ela não quer ver filme longo. Ela quer coisas engraçadas, esquisitas, bizarras, de 30 segundos, 1 minuto. Então você vem com o TikTok, com os Reels e com não sei o que, com os Stories, e truca o vídeo de YouTube. Esse é o tipo de conteúdo majoritariamente consumido pelo brasileiro fudido, tá? Ele passa o dia vendo rápidas sucessões de vídeos curtos. Não faltam estudos que mostram que isso frita o cérebro. Seu QI desaba. Sua capacidade de prender atenção, ok? De se fixar em fluxos de informação desaba, diminui, tá ok? E o fudido é o principal consumidor disso. Tem muita gente da classe média. É por isso que você também tem uma bestialização da classe média brasileira. Mas o maior consumidor é o fudido. Porque tá cheio de gente por aí, né? Inteligente, ou de classe média alta, que não tem TikTok, se tem mal usa, né? É uma coisa em relação ao Instagram, usa pouco, às vezes usa mais a função de postar ali uma foto ou um vídeo um pouco mais comprido do que propriamente o negócio de vídeo curto e por aí vai. Mas entre os fudidos, esse é o principal conteúdo produzido e consumido, tá? E aí você tem um pessoal fumando maconha. Ainda tem o pessoal fumando maconha. Pessoal, maconha deixou de ser coisa de rico, né? Já se universalizou. O fudido já fuma maconha doidado já, tá? Aí tu soma a bestialidade já presente com um meio social que não impõe nenhum tipo de comportamento, limite, padrão e por aí vai. O cérebro fritando com enxurrada de vídeo curto. Consumo de maconha tornado comum entre os fudidos, né? Não é surpresa, cara. Então existe sim uma bestialização do povo brasileiro, existe uma perda significativa da qualidade humana nacional, e esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Nacionalista, me ouça. A sua revolução, ela pode ser
em favor do povo brasileiro. Mas o principal obstáculo dos seus ideais é o povo brasileiro. Quanto antes a gente aceitar isso, mais a gente vai conseguir avançar. Tá ok? Essa é a pílula vermelha de hoje. Isso é uma pílula vermelha, tá? E é isso. Até a próxima.